A gente olha para cima, vê aqueles prédios enormes, verdadeiros gigantes de concreto e aço. Eles são um símbolo de modernidade, né? Mas quando o incêndio começa lá no alto, essa imponência toda se transforma num dos maiores desafios que um bombeiro pode enfrentar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que torna esses incêndios tão perigosos e como a tecnologia e a coragem humana se unem para vencer esse desafio vertical. Então vamos pensar juntos numa situação bem prática. Imagina só, o alarme dispara, fogo no 30º andar. A escada do caminhão de bombeiros, por mais moderna que seja, não chega nem perto. E aí, como é que se chega até as chamas? E mais importante, como é que as pessoas que estão lá em cima conseguem sair em segurança? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Bom, para a gente poder falar das soluções, primeiro a gente precisa ter uma dimensão real do tamanho do problema. Vamos olhar para esse desafio pelo ângulo de quem está lá na linha de frente, no combate direto. E olha só que interessante, já começamos com um ponto fundamental. O que define um edifício alto? Não é um número de andares, tipo acima de 20 andares. A definição é totalmente relativa. Basicamente, se o equipamento dos bombeiros daquela cidade não consegue alcançar o topo, pronto, aquele prédio é um desafio de altura. Isso significa que o que é um prédio alto em uma cidade pequena pode não ser em uma grande capital. Tudo depende da tecnologia disponível. E os problemas são muitos, viu? Não é só uma questão de chegar lá em cima. A gente está falando de evacuar centenas, às vezes milhares de pessoas de uma só vez, de conseguir bombear a água com pressão suficiente para chegar a dezenas de andares de altura, de lutar contra a própria física porque o fogo e a fumaça querem subir, sempre. E, para complicar, às vezes o design do prédio ou o paisagismo no térreo acabam dificultando o acesso dos caminhões. É um quebra-cabeça complexo. Mas, acredite, o fogo em si nem sempre é o maior vilão. Muitas vezes, o perigo real, a ameaça mais letal, é aquela que a gente não vê. Vamos entender agora como o fogo e, principalmente, a fumaça se comportam nessas estruturas gigantes. Infelizmente, a história do Brasil tem cicatrizes profundas que nos ensinaram lições muito duras. Tragédias como os incêndios nos edifícios Andraus e, principalmente, no Joelma, em São Paulo, na década de 70, foram um choque de realidade. O número de vítimas foi altíssimo e esses eventos forçaram uma mudança radical nas leis de segurança contra incêndio, transformando para sempre o jeito como se projeta e se protege um arranha-céu. E aqui está a crueldade da situação. A própria estrutura do prédio, que foi feita para facilitar a nossa vida, vira uma grande aliada da fumaça. Pensa bem, o vão da escada, o posto do elevador, os dutos de ar-condicionado, tudo isso vira uma espécie de chaminé gigante que suga a fumaça quente e os gases tóxicos e espalha por andares que estão muito, mas muito longe do foco original do incêndio. Essa comparação aqui é perfeita para a gente entender. De um lado, temos o combate direto às chamas, a ameaça que a gente consegue ver. Do outro, essa rede de dutos, uma ameaça invisível que viaja pelas paredes, levando a fumaça para todo canto e transformando andares inteiros em verdadeiras armadilhas. Ok, o cenário parece assustador, né? Mas calma. Diante de tantos riscos, os edifícios modernos são projetados com suas próprias defesas. É como se tivessem um verdadeiro sistema imunológico, pronto para reagir e combater o fogo desde o primeiro segundo. E esse sistema se divide em dois tipos, a proteção passiva e a ativa. A passiva é aquela que já está ali, construída no prédio, funcionando 24 horas por dia sem a gente nem perceber. São as paredes corta-fogo, os materiais que não pegam fogo fácil, as rotas de fuga bem sinalizadas. Já a proteção ativa é a que acorda na hora do incêndio. Os alarmes que disparam, os hidrantes e, claro, os sprinklers. Uma segura o fogo, a outra ataca. E falando em ataque, os sprinklers são a nossa primeira linha de defesa automática. É impressionante. Uma pequena ampola de vidro se rompe com o calor e pronto, a água é liberada diretamente em cima do foco do incêndio. Muitas vezes os sprinklers conseguem controlar ou até apagar o fogo antes mesmo de o primeiro caminhão de bombeiros chegar. É uma resposta imediata e cirúrgica. Mas a defesa de um prédio não é feita só de concreto e tecnologia. Tem um fator humano que é absolutamente crucial, a brigada de incêndio. A gente está falando de uma equipe de funcionários ou moradores que recebem treinamento especializado. Eles são os primeiros a agir, sabem usar um extintor, lideram a evacuação de forma ordenada e quando os bombeiros chegam passam informações valiosíssimas sobre a situação. Eles são os olhos e ouvidos iniciais no local da emergência. Certo, o sistema do prédio já está agindo, a brigada já fez o primeiro atendimento, agora é a vez da resposta especializada entrar em cena. E combater um fogo por dentro de um arranha-céu não é força bruta, é pura tática, técnica e equipamento de ponta. A ação dos bombeiros segue um roteiro muito rigoroso, uma progressão tática. Primeiro, eles não saem correndo.
Eles avaliam, coletam informações, depois começa a exploração para achar exatamente onde está o fogo e, principalmente, se há vítimas. A prioridade número 1 é sempre a busca e o salvamento. Só depois que a situação está mais controlada é que o ataque pesado às chamas começa. É estratégia pura. E para conseguir executar essa estratégia num ambiente tão hostil, o equipamento de proteção individual é a armadura do bombeiro moderno. Roupa que aguenta temperaturas altíssimas, capacete, luvas, mas o item mais vital de todos é o equipamento de respiração. É ele que garante ar puro no meio de uma fumaça densa e tóxica. Sem ele, não tem como trabalhar. Essa imagem aqui mostra bem a realidade lá dentro. A visibilidade pode chegar a 0. Não se enxerga um palmo na frente do nariz. Por isso, os bombeiros andam agachados perto do chão, onde o ar é um pouco mais respirável e a temperatura menor. Eles usam as paredes como guia e a comunicação por rádio e o trabalho em equipe são a única coisa que garante a segurança deles e o sucesso da busca por vítimas. Então, depois de ver tudo isso, fica bem claro, né? A segurança contra incêndio num prédio alto não depende de uma única pessoa ou de uma única tecnologia. É um trabalho de equipe, uma engrenagem onde cada peça precisa funcionar em perfeita sincronia. É um sistema com várias camadas de defesa. A primeira é o próprio prédio com sua engenharia. A segunda é a brigada de incêndio, a resposta rápida interna. A terceira são os bombeiros, a força especializada. Mas tem uma quarta camada que talvez seja a mais importante de todas, os ocupantes do prédio. Saber o que fazer, para onde ir, não usar o elevador, tudo isso transforma cada pessoa em uma parte ativa da própria segurança. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Os bombeiros treinam sem parar, estão preparados. Os prédios são cada vez mais seguros, mas a primeira pessoa responsável pela segurança em um incêndio é quem está lá dentro no dia a dia. Saber onde ficam as saídas de emergência, participar dos treinamentos de evacuação, isso faz toda a diferença. Então, a pergunta que fica no ar é: o plano de fuga do prédio onde se vive ou se trabalha, ele é conhecido por todos?